E aí, galerinha do agro, falar um pouco sobre como é Langstroth, certo? Eu confecciono as minhas e vou fazer algumas séries de vídeos mostrando como eu faço passo a passo aqui de confecção dessas colmeias. Mas aí tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração sobre essa questão de confecção de colmeia para apicultura, certo? O primeiro ponto é conhecimento de marcenaria. Você tem que ter um certo conhecimento de marcenaria, certo? Para poder executar os trabalhos, conhecer formas de medidas, ferramentas, saber trabalhar com essas ferramentas, entendeu? O segundo ponto é justamente ferramenta. Eu hoje, para fazer minhas colmeias, eu trabalho com essa bancada de serra que eu fiz, certo? Pesquisei na internet e consegui construir esse sistema de elevação do disco que auxilia bastante no trabalho de confecção das colmeias. E fora essa bancada, eu trabalho com um serrote, certo? Um serrote, um esquadro, dois sargentos pequenos, a trena e uma cantoneira de 1,5 polegadas, mais ou menos aí 70 centímetros. Para medir as peças, na serra, para fazer os cortes, eu utilizo o próprio esquadro, certo? Ele tem uma régua e eu utilizo a régua metálica pela questão da precisão. A trena, ela tem uma certa folga aqui na extremidade dela, que quando você vai fazer o ajuste do corte do disco, não dá tanta precisão na hora que você vai cortar, certo? Você tem que fazer ajuste fino depois, já no processo de trabalho. Já com a régua metálica, isso não acontece. Por quê? Ele já dá a medida certinha, você coloca lá no corte e pode proceder com o corte que ele vai sair certinho, certo? Outra questão importante também na sua região vende colmeia, vende material apícola? Se sim, qual o preço? O custo da colmeia Langstroth no mercado local vai ser superior ao custo que você vai ter com material, ferramenta, tempo, mão de obra para confeccionar essa colmeia? Se for, então pronto. Confeccionar vai ser uma boa. Na minha região, nós temos aqui colmeias Langstroth para vender no mercado. Porém, hoje, se eu quiser uma colmeia Langstroth ninho, 2 melgueiras, fundo e tampa, eu pago em torno aí de 460, 500 reais uma colmeia, que elas não são fabricadas aqui no estado da Paraíba. Carpinteiro, marceneiro, aqui na região, que confecciona a colmeia Langstroth, especificamente a colmeia Langstroth, não tem, certo? Tem que fazer móveis, faz móvel projetado, trabalha com MDF, mas para fazer a colmeia Langstroth, eu conheço apenas um e fica a aproximadamente 40 quilômetros aqui da minha residência. E é inclusive amigo meu, Zé Ronaldo. Ele também é criador de abelhas, certo? E ele já começou a confeccionar as colmeias Langstroth justamente porque ele já tinha a criação de abelha como hobby e também a marcenaria. E depois que se aposentou, se dedicou à marcenaria e tem a apicultura como hobby. E ele confecciona as caixas. Inclusive, eu também sei confeccionar as caixas, certo? Tenho todas as medidas aqui de acordo com a ABNT. E consigo as tábuas a um preço acessível, certo? São tábuas de pinos, face de pinos. Outra madeira que não é tão simples de encontrar. E são caras, certo? O pinos aqui eu consigo uma tábua de 3 metros, como essas que estão aqui atrás, por R$ 45 a tábua, R$ 50 a tábua. Ela vem com mais ou menos 28 a 31 centímetros de largura, 2,5 centímetros de espessura e 3 metros de comprimento, certo? Ela nesse valor, R$ 45, R$ 50 a tábua, eu consigo hoje fazer uma caixa para mim, um ninho, 2 melgueiras, fundo em tampa, com aproximadamente 3 tábuas, certo? 3 tábuas e meia no máximo, ou seja, dá em torno aí de 150, no máximo R$ 200 para eu confeccionar uma caixa com 2 melgueiras, certo? Um ninho com 2 melgueiras no padrão Langstroth.
Então, para mim, se tornou viável eu fazer esse processo, certo? É trabalhoso? É. Tem que ter tomar cuidado com medidas, certo? Dedicar tempo para o trabalho, suja bastante. Inclusive, a minha família tem sítio no município de Pocinhos, que é onde eu tenho a criaçãozinha de abelha. Tinha encerrado e retomei agora. Lá em Pocinhos, já aqui para lá, um bocado de chão. Dá uma faixa de uns 40 a 50 quilômetros daqui para o sítio. Lá eu não cheguei a calcular ainda a base certa. E eu moro aqui no município de Campina Grande. E só tenho esse ambiente aqui, que é o jardim da minha residência, para fazer esse trabalho. A bancadinha de serra aqui fica nesse aperto e tudo mais. Então, os cortes grandes de madeira, todos eu tenho que fazer no serrote. E os cortes finos, como encaixes da caixa langstroth, cavilhas, né? Os cachilhos, tudo eu tenho que fazer na bancada de serra, certo? Vou aprimorar, instalei o mancal aqui com mandril, vou colocar um sistema aqui de bancada para fazer os rebaixos dos cachilhos, rebaixo das caixas aqui com ferramenta de fresa diamantada, fresa de tupia, encaixada no mandril aqui na forma horizontal, para adiantar o processo, certo? Que até então, até isso eu faço com o disco de serra. E eu vou procurar melhorar esse projeto para acrescentar isso aqui e auxiliar no trabalho de confecção, certo? Alguns colegas já estão vindo até atrás de mim aí, para saber se eu faço para vender. Sinceramente, não tenho nem base de preço de mão de obra para cobrar a eles, né? A questão de confecção de uma colmeia dessa. O material até eu tenho, mas a mão de obra hoje, se fosse cobrar, eu tenho que dedicar o dia para saber quantas caixas eu conseguiria fazer no dia para ter uma base de custo para cobrar eles. Como eu faço para mim, não tem tempo para fazer, né? Assim, não tem um tempo estimulado, estipado um tempo aqui. Eu começo a fazer uma caixa, se der para fazer hoje eu faço, se fazer só uma partezinha hoje eu faço, amanhã eu faço outra, se não semana que vem, e assim eu vou seguindo até concluir, certo? Então é isso, pessoal. Eu vou iniciar essa sequência de vídeos, certo? Essa é apenas uma introduçãozinha falando sobre o tema de colmeia langstroth. E na sequência do vídeo eu vou iniciar fazendo os caixotes externos da colmeia langstroth, certo? Caixote de ninho, caixote de melgueira. Depois a questão dos cachilhos, tanto de ninho como de melgueira, as peças para eles. E por último, fundo e tampa. E se possível, uns videozinhos bons aí, fabricando acessórios para essas caixas, como a tela de alvado invertido, certo? Ou algum outro acessório necessário para o trabalho. Eu não gosto de tela excluidora de rainha. Eu acho que não tem lógica, não tem fundamento colocar aquilo em colmeia. Porque se uma rainha está subindo para fazer postura em melgueira, então coloca um sobreninho e incentiva a postura da rainha para fazer uma divisão ou uma superprodução de mel, uma superpopulação de abelha. Para mim eu acho mais viável. Tá certo, pessoal? É isso aí e vamos seguir para o vídeo.
E aí, pessoal, dando continuidade ao vídeo, eu vou mostrar como eu faço aqui o caixote do ninho, certo? Das melgueiras Langstroth. Já falei no começo do vídeo as ferramentas que eu utilizo, certo? O principal para as medidas finas aqui a bancada de serra, eu uso aqui, ó, o próprio esquadro com a régua metálica, certo? Tanto milímetro como polegada, mas eu uso apenas a parte em milímetro, tá certo? Por quê? Para fazer uma peça cortada aqui na bancada de serra, a medida tem que estar bem ajustada no disco, senão pode sair a mais ou a menos do corte. A trena, ela tem uma folgazinha aqui, ó, que altera a medida na hora de colocar na bancada. Eu não gosto de usar a trena para fazer esse tipo de medida. A tábua, pessoal, eu costumo cortar ela levando em consideração que o espaço aqui é pequeno para eu trabalhar, certo? E a bancada também. Eu tiro a medida de uma peça de tábua, onde vai pegar duas peças de 48,5, certo? E duas peças de 41. Isso aqui dá um total de 1,79 m. Só que o corte que eu faço das medidas aqui, eu faço no serrote, faço na mão, não boto na bancada. E tem que dar a diferença do corte do serrote, certo? O meu serrote, eu dei uma encravada nele, nos dentes do serrote, para ficar melhor de serrar a madeira sem ele travar dentro da madeira, certo? E aqui, ó, eu tenho aqui o corte que eu tenho do serrote, ó, ele dá aproximadamente aqui 2 milímetros de corte, certo? 2 milímetros de corte. Se eu tenho aqui duas peças de 48,5 e duas peças de 41, então para separar elas são 3 cortes, certo? Que totaliza aí aproximadamente, com as diferenças de corte também, 7 milímetros. Então de 1,79 m, ela vai para mais ou menos 1,80 m, certo? Uma peça de tábua dessa. O que é que eu faço antes de prosseguir o corte no serrote aqui no meio? A altura do ninho que eu uso é 24 centímetros. Então essa altura eu coloco aqui na bancada de serra, certo? Uso essa cantoneira aqui para fazer o ajuste de altura. Tiro a faixa com 24 centímetros antes de fazer o corte das peças em si com o serrote. Por que eu faço isso? A tira que eu consigo tirar desse lado da madeira, dependendo da espessura, eu consigo utilizar em outras peças. Se eu cortar diretamente aqui, eu perco essa tira, certo? Então, fazendo dessa forma, o que sobrar aqui de madeira, eu posso utilizar para fazer laterais de quadros ou até a parte superior ou inferior dos quadros, certo? Utilizando essas medidas. Eu vou prosseguir aqui com o corte na bancada. Essa tábua aqui, ela já tinha utilizado para fazer outras peças e ela está com uma medida superior a 1,80 m, certo? Mas mesmo assim, eu vou tirar a tarisca aqui, certo? Para a gente proceder com a execução da atividade aqui no corte das laterais e da frente do ninho, certo? A gente observa aqui, ó, essa madeira tem alguns nós. Esses nós, quando ela tem muito nó, eu deixo para ficar na madeira que vai ficar nos caixotes de ninho ou de melgueira. Por quê? Eu aproveitando o lado que não tem nó, eu posso utilizar ele para fazer as peças pequenas, certo? E aqui eu vou proceder agora, pessoal, com um ajuste de medida aqui na bancada para a gente fazer esse corte, certo? Outro detalhe, pessoal, essa bancadinha de serra aqui, foi eu mesmo que a fiz, certo? Eu já tinha essa bancada e ela era corte fixo, ela não tinha ajuste de altura do disco.
Bolei esse sistema aqui, pesquisei na internet, bolei esse sistema sob medida para essa bancada, essa estrutura de madeira que eu já tinha, certo? Varão roscado aqui, ó, essas cantoneiras eu comprei sucata, dei a sorte de encontrar essas cantoneiras galvanizadas. E hoje eu consigo um ajuste fino, muito preciso aqui na altura do meu disco, certo? Pronto. O bom, pessoal, para cortar a madeira é o seguinte: se você for cortar a madeira com 2,5 cm de espessura, certo? Tirar uma talha, que eu vou tirar aqui com 24 centímetros, coloca o disco na mesma altura da madeira, certo? Para evitar que o disco saia da madeira para fora e cause algum acidente. Ele fica dentro da madeira ali, tira só o necessário para separar as peças que você quer, sem expor o disco, certo? Isso evita acidente com o disco de corte. Isso aqui é muito perigoso. Esse meu disco aqui é de vidia. Para cortar esse tipo de madeira aqui eu acho excelente. Eu vou proceder aqui com as medidas, pessoal, e já eu volto. Bem, galera, já ajustei aqui a bancada. Vou mostrar a vocês aqui com meu esquadro aqui, como ficou as medidas aqui, certo? Galerinha, observa aqui no disco, certo? A vidia, a parte interna dela aqui, ó, tá alinhada direitinho aqui, ó, 24 centímetros, com a área de corte que eu vou utilizar aqui para tirar a frecha de tábua, certo? Aqui é a parte da entrada da madeira, certo? A parte de trás, a medida tem que ser semelhante, tá certo? Com a parte interna da vidia, onde vai ficar a área de corte que eu vou tirar a peça de 24, tá certinho 24 centímetros, tá certo? Em qualquer ponto aqui que eu medir, vai dar 24 centímetros aqui em relação à parte interna do disco, tá certo? Certinho, ó. Esse lado de cá, ó, bem alinhadinho ali com a cantoneira. E aqui, bem alinhadinho com o disco, certo? A vidia aqui, ó, 24 centímetros precisamente. E a altura do disco, como eu falei, pessoal, que eu tenho um ajuste fino. Se você observar aqui, ó, o disco de serra, ele tem aqui uns dentinhos aqui, ó, encravado, um lado mais alto e outro menor. Você alinha pela parte mais alta, certo? Ó, 2,5 centímetros, que é a espessura da minha tábua, tá certo? Assim eu vou proceder com o corte, tá certo? Ou seja, esse disco aqui vai ficar no limite final da minha tábua, não vai ter risco de acidente, e vou tirar aqui uma peça com 24 centímetros. Vou dar procedimento ao corte aqui, pessoal, enquanto tá gravando aqui, tá ok?
Pronto, pessoal, o corte foi feito. Vou mostrar a vocês aqui a medida, para vocês verem aqui como é que tá na tábua a medida, certo? Tanto com o esquadro, como com a trena, certo? R$ 24 certinho. E aqui, pessoal, um esquadro bem alinhadinho aqui, ó, na madeira, certo? E aqui ele 24 centímetros. Ou seja, o corte fica muito mais preciso quando utilizo esse instrumento aqui para fazer o ajuste de medida na bancada de serra. Se eu utilizar a trena, ele não vai dar esse tanto de precisão, não, certo? Eu vou proceder aqui, fazer agora a parte de corte das peças com serrote, para mostrar a vocês aqui como é que vai ficar, certo? Para usar essa bobina aqui para apoiar as peças em cima aqui para cortar, porque a única bancada que eu tenho, ganhei de um amigo, eu uso para botar minhas ferramentas, né? Hoje eu não tenho um ambiente para colocar meu ferramental completo, então fica tudo espalhado. Já essa medida, pessoal, eu tenho que usar a própria trena, certo? Lápis de carpinteiro. Por quê? Meu esquadro é apenas 24 centímetros. Então eu não consigo precisão e amplitude para conseguir fazer essa medida aqui. Eu tenho que comprar uma régua de 60 centímetros para mim, para fazer esse tipo de trabalho, certo? Eu não marco tudo logo de uma vez. Eu vou marcando por etapa e cortando, certo? Por quê? Se eu marcar tudo aqui na tábua e começar a cortar, com a diferença do corte do serrote, as últimas tábuas vão sempre ficando menor, certo? Fora da medida. Eu marco com um lápis aqui, eu sei que ali a extremidade está em esquadro, e risco com o esquadro e o lápis aqui. Pronto, pessoal, ó, tá arriscado aqui, certo? Colocado no esquadro, tá bom? E essa primeira que eu tô cortando é uma das laterais do meu ninho. Com 48,5, certo? Vou proceder o corte com o serrote aqui, certo? Lembrando, se eu vou cortar com o serrote, eu não vou cortar em cima do risco. Vou cortar sempre pro lado de cá. Por quê? Essa tábua ela já está com 48,5 na medida. Se eu cortar em cima do risco, ela vai ficar um pouco abaixo de 48,5. E isso para mim eu não quero. E se eu cortar do lado de lá do risco, ela vai reduzir 2 milímetros, que é a largura do corte do serrote, na espessura do comprimento da tábua. Então eu corto a medida dela pelo lado de fora da peça que eu desejo para fazer o trabalho, certo? Vou proceder com o corte aqui. Quando tiver na metade eu mostro a vocês aqui como tá ficando o andamento do corte, tá ok? Pronto, galerinha. Eu dei uma iniciada no corte aqui só para mostrar a vocês como é essa situação, certo? Pelo lado de fora do risco. Não se preocupe que aqui saiu, não, eu corrijo no serrote, certo? E a tábua fica exatamente 48,5, certo? Vou corrigir aqui esse corte e dar continuidade. Vou cortar todas as peças e volto com vocês daqui a pouco. Bem, galerinha, tá aqui cortada as tábuas, certo? Terminei de cortar todas e trouxe para mostrar a vocês. Essa daqui são as duas de 41. Certo? E essas daqui são as duas de 48,5. Alguns vão perguntar, por que você não aparelha a madeira, não passa no desengrosso?
Para mim não é vantagem, pessoal. Por quê? Ela já vem com 2,5 de fábrica, certo? Essa medida pode alterar no decorrer de toda a madeira. Se eu passar no desengrosso, vai gerar um custo a mais para mim, certo? E essa madeira estando com 2,5 aqui, quando eu for fazer as peças do caixilho, a parte superior dele é com 2,5. Então, com isso eu consigo uma economia nos cortes de madeira aqui e uma quantidade maior de peça para fazer a parte superior dos caixilhos. Eu não vejo vantagem de passar isso aqui no desengrosso e perder esse tanto de madeira. Ah, mas vai gerar serragem para colocar no fumegador? A bancada de serra também gera, pessoal. Esse saco aqui que vocês estão vendo, isso tudo é serragem que eu aproveito, certo? E tudo isso aqui vai para fumegador, para eu fazer minha fumaça no apiado, certo? Então, a gente vai proceder aqui agora com a seguinte etapa. Essas tábuas de 48,5, a gente não vai mexer mais nelas, certo? Vamos deixá-las de lado por enquanto. E as tábuas de 41 centímetros, o que nós vamos fazer? Eu vou ajustar aqui a bancada de serra para fazer um rebaixo aqui com altura de 2 centímetros, tanto aqui na parte superior como nessas duas laterais, certo? E a profundidade desse rebaixo aqui vai ser de 1 centímetro. Com isso, 41 menos 2 centímetros de cada lado, 37, que é a medida interna da colmeia Langstroth. E 2 centímetros o encaixe do quadro, onde vai encaixar os caixilhos, certo? Eu tirando aqui uma profundidade de 1 centímetro em toda a lateral, eu só preciso fazer um ajuste na minha bancada de serra, certo? A minha tábua é 2,5. O que vai acontecer aqui? Quando eu chegar com a tábua de 48,5 e encaixar ela aqui dentro, tanto de um lado como do outro, vai perder 2 centímetros na tábua de 48,5 e ela vai ficar com a parte embaixo interna de 46,5 e a superior, onde vai encaixar o caixilho, 48,5, que é a medida padrão Langstroth, certo? E aqui, ó, pela parte externa, vai ficar meio centímetro para fora, certo? Da tábua de 48,5, correndo aqui fora de um lado e do outro. Para mim isso não tem importância, é só questão de estética. O que interessa mesmo são as medidas internas, seguindo o padrão de medida interna. E quanto mais grossa a tábua, melhor para o controle interno de temperatura da colmeia, não é isso? Então não vejo fundamento de aparelhar isso não. Eu só sigo aqui as medidas para fazer de acordo com o padrão interno, certo? Eu vou seguir aqui com o ajuste da bancada de serra e já eu volto com vocês novamente. Pronto, galerinha, dando continuidade aqui ao vídeo, certo? Mostrar a vocês aqui o ajuste da bancada. Um detalhe referente ao outro ajuste que a gente fez ainda há pouco, a medida que eu estou tirando aqui, ó, é da parte externa do disco, 2 centímetros, tá vendo? Por quê? Desse lado de cá do disco, para aqui, para minha cantoneira, dá 2 centímetros. Quando eu passar a madeira, ele vai tirar até isso aqui da madeira, desse lado de cá do disco, certo? Então a madeira vai ficar com corte de 2 centímetros também, uma cava de 2 centímetros. O ajuste, a gente tem que fazer ele todo para que a madeira corra livre aqui, ó, certo? Com 2 centímetros ali, ó, da vidia, tá ok? Pronto, tá dando para ver aqui. 2 centímetros da vidia, certo? E a altura, como eu falei anteriormente, certo? A gente deixa aqui, ó, com 1 centímetro, tá vendo? 1 centímetro. Eu vou proceder aqui com a execução para mostrar a vocês aqui o resultado final, certo? Eu não utilizo outra ferramenta para fazer essa cava, certo?
Pronto, galerinha. O que nós temos aqui? Risquei toda a madeira, certo? Aqui 2 centímetros. E aqui 1 centímetro de profundidade, certo? Em toda essa borda aqui, ó, a madeira, certo? Aqui para encaixar as laterais e aqui em cima para encaixar os cachilhos. Como proceder agora? O disco ainda está no mesmo ajuste, certo? Eu vou ali botar a tábua em cima da bancada e agora eu vou proceder aqui do início, raspando o disco no lado transversal, para ele comer essa madeira nesse sentido aqui, ó, certo? Comer isso aqui tudo, para tudo ficar com a cava aqui, numa medida única nas duas tábuas, certo? Eu vou tentar aproximar aqui com o celular para ver se consigo alguma posição aqui que consiga ver eu fazendo esse trabalho. Deixa eu ver aqui como é que eu vou conseguir isso. Opa! Se não cair o celular agora, deixa eu ver. Pronto, pessoal. Dessa forma aqui, ó, tá vendo? Como fica a cavilha aqui, ó. Ok? Fazer esse procedimento agora em toda essa tábua, certo? Nas partes que eu marquei o corte e na outra, certo? Daqui a pouco, antes de encerrar, o motivo de eu fazer esse rasgo aqui, antes de fazer esse procedimento, é o seguinte: eu fazendo esse rasgo, quando eu iniciar esse processo aqui, certo? De raspagem com o disco para tirar esse excesso, esse rasgo aqui vai facilitar, porque quando o disco chegar ao final, ele vai achar uma área livre, certo? Já delimitada, que já foi acertada a medida. Então não vai ter perigo de enganchar o disco aqui, certo? Ele vai chegar aqui até o final e vai passar direto e jogar o resto de pó de serra por dentro do próprio canal que foi feito.
sem risco de enganchar. Eu vou proceder aqui e já eu volto para mostrar a vocês. Pronto, pessoal. Eu já procedi aqui com o trabalho, né? Para vocês verem como ficam as medidas, certo? Dois centímetros aqui, certo? E 1 centímetro aqui, beleza? Tanto na lateral como na parte da frente da tábua, certo? 1 centímetro por 2 centímetros, precisamente, tá certo? Vou proceder com a montagem e já volto com o vídeo novamente com vocês. Para montagem, pessoal, não tem mistério, certo? É prego ou parafuso, se você desejar. O prego que eu uso é o 14 por 2, certo?
2 por 14, 14 por 2, como queiram chamar. Por quê? Ele é um prego mais comprido e entra mais na madeira, que essa madeira é macia. Se botar um prego mais curto, ela facilmente vai se abrir. E com o prego comprido, não. Ele vai fixar mais a madeira, certo? Eu gosto de botar 2 a 3 pregos de cada lateral. A parte cortada aqui da madeira, ó, eu sempre deixo para baixo para apoiar no fundo, certo? Escolho o melhor lado para ficar interno e vou procedendo com a montagem. Alinho aqui, ó, certo? E prego.
Pronto, pessoal. Tá feita a montagem do caixote do nosso ninho. Internamente aqui, ó, vai ficar 48,5. Na parte superior vai pegar os quadros. E 46,5 na parte onde pega internamente na caixa, certo? Nesse sentido, R$ 37 centímetros, certo? Essa minha treina não tá tão precisa, que ela já tá meio esculhambada, mas internamente fica com 37 centímetros, certo? A altura interna é 24 até o final da caixa e 22 até a cavilha, certo? Para encaixar o quadro de ninho. E assim está concluído esse primeiro vídeo, certo? Com esse nosso caixote de ninho para caixa Langstroth nas medidas ABNT, certo? Próximo vídeo a gente vai proceder com a confecção do caixote de melgueira, certo? E dando continuidade, vamos fazer também os caixilhos, tanto para ninho como para melgueira. Passo a passo de como fazer ele na bancada de serra. É isso aí, galerinha. Muito obrigado. Deixa aí um like, um joinha. Se inscreve no canal para a gente dar continuidade aos vídeos, ok?